E eu estava em coma, sem Nossa. chance. Aí a minha filha chegou e começou a passar a mão assim, e eu senti a lágrima dela caindo assim. Aí ela falou assim para mim: Mãe, não morre não. Eu preciso tanto de você. Você sabia que no Brasil, cerca de 38 pessoas cometem suicídio por dia? Isso significa que a cada 40 minutos perdemos uma vida. E um dos dados mais preocupantes é que a faixa etária entre 10 e 24 anos é a que mais cresce nesse índice. Bem-vindo ao Superação Sem Filtro. Eu sou Bruno Arion. Aqui nós compartilhamos histórias reais de dor, luta e principalmente superação, abordados com transparência e principalmente de uma forma transformadora. Eu não sei o que você está passando pela sua vida, mas de uma coisa eu sei. Fica com a gente, que até o final desse episódio, com certeza, você vai se sentir revigorado e pronto para superar os seus desafios. Por isso, se inscreva no canal, curta e principalmente compartilhe para que outras pessoas possam ouvir histórias de superação. Hoje nós vamos abordar um tema muito sensível. Uma mulher forte e guerreira que perdeu o filho para o suicídio. Bom, Sandra Campos é uma ativista comprometida com a prevenção do suicídio e apoia famílias afetadas por questões de saúde mental. Como líder do projeto Política Solidária, ela tem se dedicado a promover iniciativas que valorizam a vida da família. Sandra também já atuou como presidente do PTB Mulher sob a liderança do deputado Campos Machado e atualmente é presidente da FETREBARS. Ao longo da sua trajetória, ela participou de reuniões com diversas lideranças políticas, incluindo o deputado Fausto Pinato, o vereador Paulo Frange e outros deputados e vereadores e também prefeitos, hein? Para apresentar propostas de políticas públicas voltadas à prevenção do suicídio. Sua atuação vai além do ativismo. Sandra já contribuiu com 13 sugestões de projetos de lei que têm como foco a proteção de vida e o fortalecimento das famílias. Sua história pessoal e profissional é uma inspiração e hoje ela compartilha conosco um propósito que ajuda a salvar vidas. Sandrinha, meu amor, tudo bem com você? Tô até emocionada com o que você colocou. Tá tudo ótimo, eu Que tô muito bom. feliz. Eu acho que assim, eu te conheço. Eu vejo a sua luta em ajudar ao próximo, em levar esperança, amor, carinho para aquelas pessoas que são esquecidas pelo poder público. É muito fácil você fazer uma caridade num lugar onde te dá holofote, onde você brilha, onde você aparece. É muito raro as pessoas saírem da sua casa e fazer caridade para um morador de rua que ninguém vê, que ninguém sabe, ou seja, é a política do bem, a política da continuidade. Estou muito feliz que você está com o programa e espero estar aqui para ser uma superação junto com você. Você é uma superação, você é maravilhosa e muito obrigado por compartilhar a sua história, principalmente. Agora, vamos já começar, Sandra. Vamos lá. O que é família para você? Me fala. Uma pergunta difícil, né? Família é o que eu mais amo no mundo. Família é a união de pessoas, é você acolher. Eu brinco que eu sou a galinha, né? Eu brinco que eu sou uma galinha que coloca os pintinhos embaixo e protege. E tá sempre cuidando, sempre se preocupando, sempre querendo bem-estar, sempre procurando algo melhor. Eu acho que não tem nada. Eu vou contar uma história para vocês. Meu pai tinha um par de sapato furado e ele contava isso com muito amor. Ele saiu uma vez para comprar um par de sapato porque o dele estava furado. E ele contou que quando ele saiu, eu pedi uma. Eu era criança, devia ter uns 4 anos. Eu pedi uma boneca. Em frente à loja de sapato,
tinha uma loja de brinquedo. Ele voltou com a boneca e não voltou com um brinquedo. E voltou com a boneca e não voltou com o sapato. Então, ser pai, ser mãe, amar de verdade é se doar, é colocar o filho em primeiro lugar. Eu acho que mais ou menos isso. Pelo menos é isso que eu sinto, né? Que lindo, que lindo, que lindo. E me fala, você tem o Diogo, são 2 filhos? Então vamos lá. Vamos lá, me conta Posso como é que voltar é. um pouco Volta, atrás? volta, Então, volta vamos lá. atrás, vamos lá. Eu vou colocar a minha história, porque acho que a minha história de vida é uma história de muitas mulheres. Sim. E muitas mulheres que estão no fundo do poço. E chega no fundo do poço, você só tem Deus para orar. Eu sou filha de manicure e filha de um mecânico balconista de autopeças. Meus pais eram muito pobres. Eu casei, infelizmente casei com um alcoólatra. Tive uma vida muito sofrida, muito sofrida. Eu achava que a vítima do abuso era só aquela mulher que apanhava, vítima de violência doméstica. Então, assim, eu tinha a concepção de aquela mulher que se casa e leva o casamento até o fim da vida. Pô, ele bebe, faz show, faz escândalo, mas você fala, pô, é o pai dos meus filhos, e eu sempre valorizei muito a família. E eu pensava, não, vai melhorar. Mas, assim, ao longo do caminho, ao invés de melhorar, foi piorando. Nós tínhamos uma empresa em conjunto, e aquela tal coisa, quando a mulher é casada e o dinheiro vem de uma única fonte, ela acaba se anulando. Então, ela fala assim, meu Deus, eu vou me separar e vai ser o quê da minha vida? Então, durante muito tempo, e você quando vive uma relação de abuso, Arion, o que acaba acontecendo? Você se anula. O abusador, ele te deixa tão para baixo, numa situação tão difícil, que você acha que você não tem capacidade de ganhar dinheiro. E ele jogava toda hora na minha cara. Até hoje você falou que eu tô bonita. Sim, eu não linda. Tenho, eu não bonita tenho não, linda. Eu não tenho costume de ser elogiada. Ele dizia que eu era feia, velha, chata e doente. Inclusive, foi o que a amante dele falou para mim posteriormente. E aquilo vai te deixando numa situação tão vulnerável, que mesmo... E aí, o que aconteceu? Eu vi no plano de saúde, e 80% da receita da nossa casa era dos planos de saúde. E olha só que coisa, como é que você mergulha numa situação tão louca? Eu achava que eu não tinha do que sobreviver. E eu falava, gente, se eu me separar, eu vou viver do quê? Imagina eu, super empoderada, nessa condição. E você fala assim, do que eu vou viver? E eu achava que eu não tinha do que viver. Imagine a mulher que não trabalha, que tem 3, 4 filhos, que é dona de casa, que apanha, que é maltratada, que vê os filhos sendo maltratados. O que você acha que ela fala? Ela fala, meu Deus, eu vou separar, os meus filhos vão morrer de fome. Então, ela se submete a essa situação. Porque o que acaba acontecendo? Para o narcisista sobreviver, ele precisa te diminuir. Então, assim, eu me senti uma pessoa feia, por mais magrinha. Teve uma época que eu estava pele e osso, e ele ainda continuava falando que eu estava gorda. Eu já estava usando 36, não tinha mais número. Você olha a minha cara das fotos, assim, enxupada. Então, assim, aí você desiste de tudo, aí você começa a engordar. Então, foi muito difícil. Aí ele me traiu, levou dinheiro da empresa, todas aquelas coisas que... E aí ele começou a fazer o que muitos maridos fazem, falar que eu era louca. Você era culpada, jogar a culpa em você. Que eu era louca, e uma mentira repetida várias vezes para uma mulher em uma situação vulnerável, ela se torna verdade. Sim. Então eu comecei a achar que eu era louca. Eu fui procurar a psicóloga e eu falava, cara, eu tô ficando louca. Ela falava assim, não, você não tá louca. Eu falava, não, eu tô louca. Ela falou assim, então procura um médico. E assim, uma dor assim no peito, eu não sabia, eu achava que eu tava com problema no coração. Não é, a angústia dói. Sabia disso? Sim, Angústia dói no meio do peito. E é um aperto que você sente muito grande. E aí eu fui no psiquiatra e ele passou remédio para dormir, remédio para depressão, remédio para ansiedade. Então chegou uma hora que eu tomava 7 tipos de comprimido por dia. Até então eu não tinha nada. Isso depois que eu descobri a traição que ele fez e tudo mais. E eu me sentia culpada. Onde eu errei,
para ele me trair? E depois você conversando com diversas mulheres, todas elas se fazem essa pergunta. Onde eu errei para ele me trair? E o erro Na não era verdade, seu, né? você não errou, amiga. A pessoa não tem caráter mesmo. E a traição, Arion, ela não é só você ir pra cama com alguém. Sim. A traição começa aqui. Ela começa no celular. Sim. Quando você canta uma pessoa, quando você troca figurinhas maliciosas, quando você se insinua para alguém, e as pessoas às vezes não se dão conta, mas é só virtual. O virtual começa no virtual para ele ir. E o que o homem faz quando ele está traindo? Ele começa a tratar a mulher com desprezo. Então, assim, você se sente... E eu vou te falar uma coisa. A pior tristeza que tem é a solidão a dois. Que é aquela solidão que você tem um companheiro dentro de casa e ele te despreza. Eu tenho 4 filhos. 4? 4. Eu tenho Olha. 4 filhos. Eu cheguei tão no fundo do poço, tão no fundo do poço, que... E assim, ele vai comendo tanto a tua mente que eu achei que eu não tinha mais por que viver. Eu não precisava mais viver. E aí eu fui no médico, foi um dia que ele foi, e assim, todos os dias, para mim, assim, eu amo segunda-feira. Todo mundo detesta segunda. Sim. Eu amo a segunda, porque ia chegando sexta, eu já entrava em desespero, porque eu sabia que ia beber sexta, sábado e domingo, e às vezes não aguentava para trabalhar na segunda-feira. Então, para mim, graças a Deus, quando chegava a segunda-feira, que a minha vida entrava para o eixo. E aí eu cheguei tão no fundo do poço que eu falei assim, meu Deus, eu não tenho por que viver, meus filhos estão criados, eu não preciso viver. E ele falava que eu não prestava para nada. E até que eu cheguei à decisão de tirar a minha vida. Uou! E aí você chegou a pensar isso, você, então? Eu não cheguei a pensar, eu fiz. Você fez? Tomei 200 comprimidos e coloquei um vidro de remédio para dormir embaixo da língua. E eu tava morrendo, Daniel tava na sala, eu tava morrendo. Daniel é o meu ex-marido. E eu ouvi, tá. Ele foi no quarto e falou assim, ela sua louca, o que você fez? Não tem salvação. Aí ele chamou minha filha, isso já tá correndo no estômago, porque eu coloquei um remédio. Sabe quando você quer dormir embaixo da língua, levantar e você fala assim, não, a menina não é culpada. E aí ele pegou, me levou pro hospital. O cara falou assim, você toma carvão para vomitar tudo aquilo, vomita um troço preto. Não tem salvação, impossível. Isso já tá correndo no estômago, porque eu coloquei um remédio para você dormir embaixo da língua, que dá 10 minutos você dorme. Eu coloquei a vida inteira e tomei mais 200. E aí a minha filha, o cara falou assim, você toma carvão para vomitar tudo aquilo, vomita um troço preto. E aí o médico falou assim, esquece, ela não vai sobreviver. Aí ele liberou para minha filha menor entrar no quarto. E eu estava em coma, sem chance. Aí a minha filha chegou e começou a passar a mão assim, e eu senti a lágrima dela caindo assim. Aí ela falou assim para mim, mãe, não morre não, eu preciso tanto de você, eu te amo. E sabe quando você quer voltar? É muito tarde, você já tomou o remédio. Aí eu falei assim para Deus, eu falei assim, Deus, olha só. Tá. Assim, eu não abri o olho, mas olha, chega a me arrepiar. Eu também tô todo arrepiado, Sandra. Eu não abri o olho, mas eu ouvi que eu tava em coma, mas eu ouvia ela e sentia a lágrima. Quando eu conto isso pra ela, ela ainda chora. E aí eu pedi a Deus, falei assim, Deus, me dá mais uma chance. Me perdoa pelo erro que eu cometi. Eu amo meus filhos, eu não quero perder eles. Aí o que aconteceu? Aí passou um tempo, acho que uns 2 ou 3 dias. Olha como tem gente que é cruel, né? Sim. Eu tava em coma ainda no hospital e eu ouvi ele cuidava do nosso financeiro, né? Eu ouvi ele combinando chamou o psiquiatra do hospital e disse assim pro psiquiatra, cara, eu preciso que você interne ela. Ela tá ficando louca, eu preciso que você interne ela para me interditar, para mim cuidar da família, para mim cuidar das coisas. E dentro de mim eu dizia assim, não, eu não tô louca, eu não quero ser interditada, eu só tô triste. Eu só queria dormir, não acordar mais, sabe assim, quando você quer ter um sono que você... Eu acho que as pessoas não querem se matar.
Eu acho que as pessoas querem dormir, porque quando você tá dormindo, você não sente. Aí eu ouvi ele falando aquilo, né? E o médico falou, não, eu vou ver se eu consigo interditar ela, se eu conseguir internar ela. Aí o que que aconteceu? Aí eu peguei, acordei. Você acordou? Eu acordei. Eu tava com acesso do soro ainda, né? Sim. Aí a hora que eu acordei, ele tava com a namorada, amante, né, dele lá no celular. No seu quarto? No meu quarto. No seu quarto, do ele, hospital. peraí, não, calma, só um minutinho. Você estava em coma. Em coma no quarto. E eles no quarto, e ele estava com a amante no quarto enquanto você estava como. Não, no celular. No celular. Ah, tá. Tava com o Aí a celular hora falando que eu com ela. acordei, ele tava todo Falando feliz, com ela. teclando com ela. Eu falei assim, porra, cara, até aqui você tá falando com ela. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, se você me encher o saco, eu vou embora. Aí eu olhei, né? Olhei pra ele, olhei pro hospital. Aí na porta de vidro tinha o nome do hospital. E era um hospital que dava uns 15 minutos da minha casa. Eu olhei bem pra ele e falei, se eu ficar aqui, ele vai me internar como louca. Eu não sou louca. Aí eu peguei e falei assim, Daniel, você não precisa ir embora não, cara. Deixa que eu vou embora. Ele vai mesmo. Aí desrosquei o acesso do soro, vi um par de havaianas e vi um vestido. Aí eu peguei, meu celular estava na cabeceira do hospital. Aí eu peguei o celular, vesti o vestido, coloquei a havaiana e saí do quarto. Só que a hora que eu saí do... Ó, o que é Deus na vida do ser humano. A hora que eu saí do quarto, em frente tinha um postinho médico e tinha um corredor. Aí tinha uma senhorinha, ela virou para mim e falou assim, filha, você vai descer? Eu falei, vou. Ela falou assim, vamos comigo de escada? Eu falei, vou. Aí eu olhei, porque se eu passasse pelo postinho, a enfermeira não ia deixar eu sair. Você sair, óbvio. Sim. Aí eu falei assim, vou sim, ela pode ir na frente. Eu fui. No meio, acho que eu tava tipo num 8º andar por aí. A hora que eu olhei assim para trás, dos dois lados, não tinha mais ninguém atrás. Mas eu continuei descendo. A mulher sumiu, era uma senhorinha, sumiu. Aí a hora que chegou lá embaixo, ainda de pulseirinha, tudo. Passei pelo segurança, o segurança não me viu, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, depois de uns 15 minutos, chegou polícia, chegou ambulância. E aí eu liguei para o meu advogado. Falei, cara, o que eu faço? Ele falou assim, nada, fica na sua casa. Eles não têm o direito de te internar, você não oferece risco a ninguém. Manda o seu filho descer e passar o telefone para o policial que eu vou conversar com ele. Aí meu filho foi, desceu, conversou, deu o telefone, falou, vocês não têm mandato. Vocês não têm nada que possa prender ela. E ela tá ótimo. O filho dela tem 18 anos e tá com ela. Aí ficou lá uns 10, 15 minutos. Porque assim, né? A gente morava num prédio que morava juiz, deputado, Sim, desembargador. Uma coisa chiquérrima, né? Aí passou depois disso. Aí olha que interessante. Lembra que eu prometi a Deus que eu faria diferença na vida de alguém? Sim. Eu abri meu Instagram e eu nunca olhava direct, porque assim, tinha aquela lista e tinha uma mulher. E eu contei toda a minha história no Instagram. Tudo que tá aqui, a minha vida é um livro aberto para as pessoas. Aproveitando, sigam. Depois a gente vai passar as redes sociais da Sandra para vocês seguirem também, acompanharem diariamente ela, viu? E uma seguidora minha postou uma foto do filho dela que chama Lucas. E ela contando, Lucas, ele não anda, ele não fala, ele é um bebê de 6 meses. Por incrível que pareça, ele tem 24 anos, a idade do Diego. Aí o que aconteceu? Quando eu olhei para o menino, ele teve paralisia cerebral. Quando o médico descobriu que ele ia ficar o resto da vida assim, sabe o que o marido dela fez? Não, largou ela. Nossa, largou ela. Aí ela saiu de São Paulo, foi morar em Goiânia, porque o clima era melhor e a saúde lá, ela falou que atendia melhor o Lucas. E eu fiquei olhando e eu chorava. Por incrível que pareça, eu chorava. E ela me contando que naquele dia a geladeira dela tinha uma cebola. E eu olhava, porque para mim eu estava vendo o Diego ali, por incrível que pareça. Aí eu adotei a Cris, adotei o Lucas e comecei a fazer a diferença na vida deles. E daí para frente eu falei assim, Deus, você me deu uma chance, eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. E comecei, me divorciei. Sim. Só que assim, o que aconteceu? O meu ex-marido é muito grosseiro e ele era muito grosso com os meus filhos. No começo, eu achava que essa austeridade
era querer educar o filho. Mas não é, ele chamava de gordo, fedorento, umas coisas assim bizarras, sabe? Era grosseiro, estúpido. E ele tinha toda essa grosseria com o Diego. Aí a gente mudou, o Diego, um dia eu cheguei em casa, o Diego havia bebido. Ele havia bebido? O Diego tinha bebido. E aí ele falou assim... A primeira vez que ele tinha que idade? Não, ele já estava com 24 anos. 24 anos, tá. Aí ele tinha bebido bastante, ele sentou sim. comigo e falou assim, mãe, eu falei, fala, Diego. Ele falou assim, olha só, eu não quero ser que nem meu pai, eu não quero ser assim para os meus filhos. Eu falei, por que você está falando isso? Primeiro o Diego me ligou e falou assim, mãe, me chama um Uber. Aí eu falei assim, nossa, sabe assim, quando te dá aquele aperto no coração, eu estava em Parada de Taipas. Eu falei, filho, eu tô em Taipas. Aí ele falou assim, manda dinheiro pra mim. Normalmente eu mandava umas figurinhas de dinheiro pra ele, pra sacanear, né? Nesse dia eu mandei um Pix, eu não lembro o valor. Aí eu mandei o Pix pra ele, eu falei, cara, tá tudo bem? Aí ele falou, tá. Aí eu peguei e falei assim, cara, não tá tudo bem, não. Eu vou mostrar pra vocês. Aí eu fico, sabe assim, quando te dá assim, aquela dor no coração... Sim. Eu falei assim, tem algo estranho aqui. Eu falei, não é possível. Que ligação perdida. Aí, ele me mandou, deixa eu ver se eu acho aqui, o áudio. Ele me mandou um áudio, aqui, ó. Vou pôr para vocês ouvirem. Mesmo em detalhes, você sabe quando aconteceu tudo, você já sabe, né? Tira você fora. Aí foi o último áudio que ele me mandou. Esse foi o último áudio dele? Foi o último áudio. Aí eu falei assim, por incrível que pareça, ele tava falando assim, a minha mãe mesmo, você sabe de tudo, porque eu senti ele triste, ele não falou nada. Aí eu disse assim pra ele, minha última mensagem pra ele, você importa pra mim, amo muito você, dou minha vida pra você. Ele respondeu assim, não se preocupa comigo não, mãe. Falei, ó, eu tô indo pra casa. E larguei o que eu tava fazendo na rua e fui pra casa. Aí eu cheguei em casa, aí foi onde ele falou assim, mãe, eu não quero isso pros meus filhos. Eu falei, o que você tá falando? Ele falou assim, eu quero ser um bom pai. Aí eu tava com um amigo meu, ele falou assim, cara, me conta como é que é teu pai. Aí ele te ama. Aí o cara disse assim, pô, ele é legal. Aí ele virou pro cara e falou assim, teu pai bebe? Porque quando o Daniel bebia, fazia ele passar muita vergonha, fazia ele passar vergonha com os amigos. Aí o cara disse assim, não, cara, meu pai não bebe. Ele falou, você é um cara de sorte. Aí eu falei, Diego, por que você tá falando essas coisas? Ele falou assim, esquenta não, mãe, só tô triste. Eu falei, tá bom. Cara, me arrependo tanto de não ter dado um abraço nele, sabe, naquela hora. Eu só falei assim, vamos lá, vamos jantar. Mas eu só queria que ele ficasse bem. Aí o que aconteceu? Aí eu fui, fiz a janta. Aí ele jantou, eu falei assim, cara, vai dormir. Aí ele falou assim, mãe, eu só vou tomar mais uma cerveja, vou dormir. Tá bom. Aí eu tava dentro de casa. Infelizmente, você acha que você tá dentro de casa. O seu filho vai estar protegido, lendo engano, não tá? O que aconteceu? No dia seguinte, a gente tinha um almoço marcado. Ia almoçar, minhas filhas iam lá. A Patrícia chegou lá 2 horas. A gente levantou, fez o almoço. Ele dormia lá no quarto do fundo. A gente levantou, fez o almoço. E a Paty falou assim, vou lá chamar o Diego pra comer. Eu falei, tá bom. Aí ela voltou assim, mãe, o Diego tá se matando, o Diego tá se matando. Eu falei, você é louca, Patrícia, que tá se matando, menina? Ela, mãe, corre, o Diego tá se matando. Aí a gente chegou lá, ele tava pendurado, trancado dentro do quarto. Aí o que aconteceu? A gente pegou, só que tava fechada, a porta abria pra fora, então não tinha como arrebentar, era uma parede de gesso. Nós tiramos tudo, nós arrancamos janela, arrancamos porta, entramos lá. Cara,
tava pendurado com o cadastro Nossa, do tênis. amiga, Aí eu nossa, cortei aquilo ali e ele ficou no meu colo. Mas assim, cara, ele tava perfeito. A única coisa é que a língua tava um pouco inchada. Eu ficava olhando e falava, cara, por que você fez isso? Cara, é assim. O pai dele é tão infeliz, foi um sujeito tão ruim, sabe o que aconteceu? Eu peguei o telefone da menina, liguei pra ele e falei, Daniel, o Diego morreu. Ele tava bêbado. Aí ele falou assim, fala sério, não enche meu saco. Tinha 3 anos que eu não falava com ele. Eu falei, cara, o Diego morreu. Fala sério, não enche meu saco, pra que você tá ligando? Eu falei assim, cara, o Diego se matou. Passa o telefone pra alguém que sabe falar. Aí o rapaz pegou e falou assim, eu sou policial militar, tô aqui. Aí ele virou pro cara, só que ele falou, qual é a sua patente? E cara, pra mim foi... Olha, a gente tá preparado pra nascer. Mas infelizmente a gente não tá preparado pra morrer. Quem pensa em tirar a vida, como eu tentei, não tem noção do impacto que isso causa na mãe, no pai, nos irmãos, nos primos, nos amigos. De velório do Diego tinha mais de 300 pessoas, a maioria jovens, e eles estavam assim numa tristeza profunda, 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 algo assim que ninguém acreditava. Diego era um garoto cheio de vida, mas assim, de uma alegria infinita, alguém que tava sempre, sabe aquele cara que é o palhaço de todo mundo, mas dentro de si ele carregava uma tristeza muito grande da rejeição. Isso é muito recente. Primeiro, eu tô aqui emocionado, porque eu acho que eu não consigo nem imaginar a dor de uma mãe passar por isso. Eu não Tem consigo. 1 ano, foi perto do Natal. 1 ano é muito recente. E eu não consigo nem imaginar. Acho que eu não consigo nem chegar perto de imaginar o que você sentiu nessa hora. E a sua força e a sua coragem. Eu te admiro muito. Por isso que eu te acho uma mulher muito, muito admirável. Porque eu não consigo. Pra mim é algo que eu não consigo nem. E é muito recente essa história. Você lidar com essa dor. E como que o Diego era? Como que ele era? A gente tem uma foto Alegre. dele. Será que a gente consegue colocar uma foto do Diego pra gente ver? Eu queria que você contasse um pouco pra gente como Lindo, que o olha Diego lá. era. Que lindo. Diego é lindo. Diego é lindo. É um garoto cheio de vida, cheio de amigo. Eu peguei depois o celular dele pra dar uma olhada no Instagram dele. Ele falando, ele batendo papo, cheio de planos, chegando caixinha do Mercado Livre, ele morto. Você tá entendendo? Nossa. Mas aí tem uma coisa. Ele tem irmãs, eu tenho 4 filhos. Eu optei por não enterrar os meus filhos. E alguém tem que ser o muro de arrimo. Então, Sim. assim, eu falei assim, meu Deus. No enterro do Diego, todas as pessoas que chegavam para me abraçar, eu falava assim, cara, os amigos dele, assim, consternados, chorando, eu falava, cara, não chora, não. Ora pelo Diego. O Diego não é isso aqui. Falei, o Diego era festa, o Diego era alegria. Ele era feliz? Ele era um garoto alegre? Eu falei, eu quero você alegre. Então, assim, cada amigo que eu ia no enterro, eu falava, cara, não chora, vambora, vamos pra cima. E eu procurei levantar os amigos dele, e assim, na missa dele, a igreja de Nossa Senhora Aparecida estava cheia, então era uma pessoa querida, querida. Teve gente que veio do interior para vir no enterro dele. E eu optei por transformar a minha dor em ajuda. Eu vi você falando, infelizmente, enquanto a gente está gravando esse programa, uma pessoa tirou a sua vida. E não é só jovem, sabia? Depois que você passa, eu acho que talvez eu tivesse que passar por isso para me engajar na causa. Então, uma pessoa já morreu enquanto a gente está aqui, já tirou a sua vida. Olha que absurdo. Aí você fala assim, é só o jovem de 10 a 24? Nada, Arion. As pessoas idosas também tiram a vida. As mulheres vítimas de violência também tiram a vida.
Muitas pessoas que você conhece, que você vê que é uma pessoa alegre, que é uma pessoa cheia de vida, que você fala assim, nossa, mas essa pessoa tem tudo para ser feliz. Mas às vezes a pessoa tem um vazio dentro de si muito grande. Uma pergunta que eu queria fazer, Sandra. Você imaginava, geralmente, o suicídio Jamais. tem cara? Dos 4 filhos, o que eu jamais imaginaria era isso. Tem um vídeo, inclusive, dele do aniversário, não tem? Será que a gente consegue mostrar aí? Não, ninguém disse. Isso foi perto? Foi. Nossa, O que você sente olhando de novo, Sandra? Vendo de novo. Que é mentira, que não aconteceu. Pra mim, ele tá vivo dentro de mim. Nunca vai, assim, as pessoas dizem assim, a dor vai passar. Não, não passa, não acaba. Nunca vai acabar. Ele tá vivo dentro de mim. Olha só. E é importante a gente ressaltar isso, que depressão não tem cara. Não tem, Não é? não tem cara. Você vê quando, e assim, não tem cara, não tem bolso. Se você fala assim, olha, o policial, a quantidade, semana passada mesmo, um policial, um investigador tirou a vida. A quantidade de policiais, um policial da Lesp tirou a vida, a quantidade de policiais que tiram a vida é muito grande. Um dos nossos projetos, e o que aconteceu? Depois que o Diego morreu, eu fui procurar ajuda. Tá. E eu encontrei o Fausto Pinato, foi um dos deputados. Grande deputado Fausto Pinato, aliás, um grande abraço. Eu contei a minha história pro Fausto. O Fausto sentou, chorou comigo. E ele falou, cara, o que eu faço para ajudar? Eu falei, Fausto, ajuda. Ele, o que as pessoas precisam? Eu falei assim, olha só, eu ainda tinha condições, mas a maioria não tem. De pagar um psicólogo, de pagar um psiquiatra. E aí você fala assim, mas o SUS fornece vírgula, não fornece nada. O hospital do SUS não é um top do top que resolve, é o generiquinho básico. E ele falou, o que a gente pode fazer? Eu falei, leis para ajudar pessoas. Vamos fazer uma política de apoio à vida. Aí ele falou assim, me dá as pautas. Uma das coisas que eu criei com ele foi um projeto de lei que obriga o serviço público a fornecer consultas online com psiquiatras e psicólogos para as pessoas que têm depressão. Né? Pois é, e assim, importante. Quando você perde um ente querido, você se depara com coisas absurdas. O IML, onde você, quando suicídio é uma morte suspeita. Então, quando você cai lá, se você entrar depois das 6, 7 horas da noite, esquece, eles não liberam o seu corpo, não fazem autópsia noturna. Cara, isso é um absurdo. Aí, outro dia, eu fui liberar um corpo lá, sabe aqueles carros que transportam a pessoa que morreu? Sim, sei. Rabecão. Ele sim. é todo feito de zinco. Uhum. Aquilo ali não tem ar-condicionado. Você passa o dia inteiro dentro de um carro daquele morto, sem ar-condicionado. Então, assim, pensa São Paulo num dia de 40 graus. Como hoje, né? Pois é, eu cheguei lá, tinham 6 carros, e olha que eu converso. Eu fui conversar com os motoristas, falei, vem cá, você tá com esses corpos aqui, esses corpos desde que hora? Desde as 8, desde as 9 da manhã. Eu falei assim, tem ar-condicionado? Ele falou, claro que não. Eu falei assim, não tá cheirando? Ele falou assim, pensa, e tem pior, você morre na sua casa, a perícia tem que ir lá. Aí eu peguei e falei assim pro policial, vem cá, vocês vão tirar meu filho. Daqui que horas? Ele falou assim, dona Sandra, você tem relacionamento? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque seu filho vai ficar aqui no mínimo 24 horas. Eu falei, não vai. Ele falou assim, tem que vir a perícia e tem que vir o Instituto Médico Legal para buscar. Eu falei, como assim? Ele falou assim, só tem 2 equipes, se eu não me engano, e são 5 ou 6 carros para recolher São Paulo inteiro. São Paulo inteiro? Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, não. Aí o que eu fiz? Comecei a ligar para todo mundo que eu conhecia. Chegou uma hora que eles acharam que era o filho de alguém importante, porque até os cachorros eu liguei. Onde tinha uma pessoa, ele falou assim, ligue para todo mundo que você souber que tem algum tipo de influência. E eu liguei. Por incrível que pareça, deu 3 horas, meu filho já estava no IML. Ele foi liberado à noite, graças às pessoas que me ajudaram. Que te ajudaram.
Então, e quem não tem ajuda? Exato. E quem não Como tem funciona, ajuda? né? Como é que fica? Então, agora, o que, que a gente tem feito? Pra você ter ideia, é tão bizarra a coisa, tão bizarra, que você, lá no IML, para reconhecer ou para liberar um corpo, você chega lá, o seu telefone já vazou. Então, quando você tá ali para liberar, eu estava em casa com meu filho no quarto. Tinha um monte, e meu filho deu o meu número de telefone para colocar no boletim de ocorrência. Sim. Não existe lei de proteção de dados. As funerárias começam a te ligar: oi, dona Não, Sandra. peraí, só me atualiza. Na hora que. Peraí, Meu no filho estava momento, morto em casa. Já te ligaram da funerária, Porque eles começam a ligar? Começa a ligar, porque o que, que acontece? Que Você vai. absurdo. Cara, se ficar escolhendo foto de caixão, o que que acontece? Você vai até a delegacia, você chama 190 para tirar uma pessoa que faleceu em casa, e aí essa viatura vem, fica de plantão com o corpo, guardando o corpo. Uma outra viatura te acompanha até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Quando você faz o boletim de ocorrência, você dá seu nome, RG, CPF, endereço e telefone. E aí, E aí esses dados vazam. Então, assim, Nossa. não tem lei de Mas proteção. então não tem nenhuma lei que proteja até a família referente a Que isso. não. Aí, o que Eu que não sabia. Isso Não, pra não mim é tem, totalmente não novo. tem. Isso pra mim é. Aí o que que acaba acontecendo? O Diego tava lá, morto, e a funerária me ligando. Olha, esse caixão aqui custa 5 mil, esse aqui custa 7 mil, esse aqui, olha, coroa de flor é 550. Posso pegar para fazer? Eu falei, não, vocês não vão fazer nada. Eu não quero escolher caixão. Eu não quero saber de caixão. Meu filho tá aqui. Eu não quero escolher caixão. Aí, assim, eu tinha um plano funerário que ia e cobriu tudo, bonitinho. Mas, assim, o tempo todo eles ligaram oferecendo. E aí, olha só que absurdo. Quando você vai lá para reconhecer o corpo e liberar, você fica lá, ó, horas e tempo. horas e horas Aguardando. e horas, aguardando. Quando aí eles Tá. fazem um papel para você seguir até o serviço, até o cartório para fazer a certidão, uma pré-certidão de óbito. Aí chegou lá e erraram uma coisa na certidão. Tem que O que voltar. você faz? Você volta Meu de Deus, mas novo que pro burocracia. IML Que e burocracia. o que, que nós temos que ter? Um departamento do cartório dentro do IML que já faça isso, Sim. gente. É uma salinha com um computador. Para que fazer? Agora você pensa, a gente ainda tinha carro. E o coitadinho que não tem carro e tem uma senhorinha que a esposa dele perdeu a vida. Ele vai pegar Sim. um ônibus de madrugada para ir lá no cartório, voltar porque tá errado e vai voltar de novo. Aí olha o absurdo. Quando você chega lá, que você vai liberar o corpo e tudo mais, tem as funerárias, porque assim, se você tiver o CAD único, você consegue o caixão de graça, que é aquele caixão de caixa de batata, Sim. que não vale nada. Você pega na alça, parece que o bicho vai cair. Aí, fora isso, tem, parece, 5 concessionárias. E aí, a hora que você tá ali, o povo tem até concierge para te enterrar. Uma dessas 5 concessionárias fica ali tudo em cima de você, feito um bando de urubu. Urubu, isso que eu ia falar, exatamente. urubu. Um monte de urubu em cima. Te oferecendo, você E quer nem internar? respeitando a sua dor. A dor que você tá no Olha momento, que só. acho que é o mais importante Eu de tudo, acho, é isso. Ariel, que o dia você tem que ir lá, vamos gravar lá? Vamos sim. Eu quero ir. Ainda falei pro cara, no dia que eu fui, falei, vem cá, onde é que as pessoas ficam quando tá chovendo? Tem um telhado de mais ou menos uns 5x2 ou por 3, e as pessoas ficam ali. Eu falei, quando tá chovendo? Ele falou assim, hoje... E assim, aquele dia tava todo mundo espalhado, tava uma noite bonita. E quando tá chovendo, não tem onde as pessoas ficarem, elas ficam na chuva. Pensa que quando você perdeu um ente querido... O que que acaba acontecendo? Você tem que telefonar para todo mundo, então Sim. você tem que ligar. As pessoas querem saber que hora vai ser o enterro, aonde vai ser enterrado. Infelizmente quer saber do que morreu, quer te confortar. Só tem uma tomada de celular. Uma. E fica ao lado do bebedor, do lado de uma vassoura. Você fica em pé, do lado de uma vassoura, para carregar o teu celular. Lembra que aquele dia tinham
100 corpos, 5 caminhão do IML, estava tudo parado lá porque não tinha maca para receber todo mundo que morreu aquele dia, porque o IML estava cheio. Era um final de semana. 100, tinha 100 pessoas lá, mais ou menos. Uma Sim. tomada de celular para todo mundo. As pessoas faziam fila para ficar Pra com carregar um pouquinho o celular. Com aquele bando de urubu te oferecendo as coisas. Oferecendo serviço. Oferecendo E serviço me diz uma no horário. coisa. Os projetos que você fez junto com o Dr. Fausto Pinato, você pode explicar um pouco pra gente? Porque eu acho muito interessante como você conseguiu transformar essa. Imagina, gente, porque é algo muito recente, 1 ano praticamente. E como você. De onde você tirou força? Você acha que o Diego foi inspiração pra você tirar força? Foi. Porque Na verdade, assim, você vive. Eu vou falar alguns deles, ó. O PL. Isso, pra gente saber. Olha que absurdo. Olha que absurdo. O delegado, meu amigo, virou e falou assim: Sandra, você sabe que o número de suicídio é muito maior do que se tem? Eu falei, como assim? Exato, porque teve. Exato, essa pauta eu queria que você falasse, porque é muito interessante Como assim? isso. Muito Ele interessante. falou assim: você sabia que as pessoas põem autoextermínio? Exato, era isso que eu queria Por falar. que o autoextermínio? Ele falou, porque aí não entra nos índices da OMS. Eu falei, cara, aí a gente fez, o Fausto fez, um projeto de lei que proíbe termos correlatos para a morte por suicídio, para evitar o termo autossuicídio, porque senão isso não é computado como suicídio. Então foi um dos projetos que o Fausto lê. E eu lembro que você tinha falado também sobre, porque é importante a gente ter dados para a gente conseguir estudar melhor sobre isso. Mas sobre tem um o projeto índice. de lei muito bacana, que eu vou chegar lá. E lembra que você falou que é de 18 a 24? Sim, sim. O que a gente fez? Um projeto de lei para estudantes trabalhar, por exemplo, de direito, de assistência social, de psicologia, dentro de órgãos públicos e estágios não remunerados. Por quê? Para ocupar justamente a cabeça desse jovem. Sim. Porque quando Diego não estava trabalhando, quando você está trabalhando, você tem cansaço. É mais produtivo. Mas é uma A vida mais produtividade é maior. produtiva. E um dos projetos de lei é o que obriga a consulta de telemedicina para psicólogo, com psiquiatra e psicólogo. E um PL de lei que fala sobre a prevenção de drogas nas escolas. Mas uma semana de... Importantíssimo Por também. quê? A depressão, o álcool e a maconha, ela é um depressor. Então, uma coisa é aquela sensação de euforia, a hora que acaba, bate a depressão. Por isso que o usuário de droga, a hora que acaba, ele tem que usar de novo para estar feliz. Só que assim, se você começa a ensinar a criança desde Sim, pequeno, desde olha, criança. e você mostra com exemplos, com aulas e tudo mais, é a prevenção de drogas na escola. O outro é o que... Você sabe que teve um aluno, um garotinho preto que estudava numa escola de rico, ele já era discriminado por causa da sua cor e porque eles diziam que o menino era meio gay. E de um colégio caríssimo, o menino cometeu suicídio. Então é um projeto de lei que proíbe o bullying. Você quer ver que absurdo? Esse aqui foi uma avó que me deu a ideia. Ela tem um netinho e o netinho chegou para ela e falou assim, não vou falar o nome do netinho nem o nome da avó. Quantos anos ele tinha, sabe dizer? 7, 8. 7, 8 Eu anos. quero mudar meu nome, 7, vó. 8 anos. Aí eu falei assim, aí a avó dele falou, mas filho, por que você quer mudar o nome? Aí ele falou assim, vó, quero mudar meu nome porque viralizou. Vamos supor que o nome dele era Manuel. Aí tem aquelas pessoas bem debochadas, com uma coisa assim bem horrorosa, falando na internet, Paulo, vem aqui ficar comigo, vou te dar uma moto. Mas era uma coisa assim bem ridícula, bem vexatória. E esse vídeo viralizou na escola. Aí os moleques falavam assim, vai lá com seu namorado. E o menino não era gay. Gente, então, mas assim, é muito e o novo, uma menino não criança. queria mais o nome e não queria mais ir para a escola. E ela falou assim, filha, me ajuda. Eu levei pro Fausto, ele também fez um projeto de lei. Vamos lá, e tem mais um outro projeto que ele é muito bacana. Por exemplo, um rapaz deu um tiro, tentou o suicídio, deu um tiro no pé. Ele chegou lá no hospital, o médico do trauma falou brincando, deu um tapinha nas costas dele.
Ô, rapaz, tu quer tirar a vida dando um tiro no pé? Dá um tiro na cabeça. O cara foi para casa, Fez isso. fez isso. E aí esse projeto de lei, ele cria um protocolo de atendimento para vítimas de suicídio quando derem entrada no serviço público, que é muito interessante. E o que você estava falando, quando Sim. você vai a uma delegacia, dá entrada num boletim de ocorrência de suicídio, eles perguntam nome, idade e RG e descreva os fatos. A gente criou um mapeamento para a pessoa fazer. Isso eu achei A sensacional. pessoa já Eu era achei usuária de sensacional drogas, isso. a pessoa usava álcool, a pessoa tratava com psicólogo. E assim, são várias perguntas que eu fiz junto com o psiquiatra para identificar, porque aí quando você cair na rede pública e você já tiver esses sintomas, vai acender um alerta para a pessoa saber que você corre risco. Esse daí é um deles. E o PL das escolas públicas disponibilizar um psicólogo para cada escola. Por quê? Porque ela vai identificar o aluno com bullying, o aluno que é vítima de violência doméstica, o aluno que tem vítima de estupro, o aluno com tendência suicida, justamente para usar. E um outro que a gente fez é um PL que cria o Banco de Dados Nacional Unificado de Pessoas Desaparecidas. Por quê? Você desaparece em Manaus. Aí a polícia não tem um sistema. É a mesma coisa. Você sabia que o RG ele é por estado? Não. Porque não, você às vezes é não sabia. procurado num estado, você vem para São Paulo, tirou outro RG. Isso era muito comum. Então você tem que ter um cadastro único de desaparecidos para facilitar ao desaparecido e que essas famílias já façam um exame de DNA antes para poder, quando a pessoa for encontrada morta, se tiver como fazer o DNA, você conseguir identificar. E assim, tem mais outros, mas qual é a ideia? É ajudar outras famílias. E hoje o Adrilles fez uma frente parlamentar agora de apoio à vida e prevenção ao suicídio, o Adrilles, vereador que se elegeu agora, ele fez um outro projeto de lei também das consultas, então ele está fazendo vários projetos de lei aqui no município para ajudar as pessoas. Janeiro Branco, Sim. foi o tema saúde mental, então poucas pessoas sabem, tem o Setembro Amarelo, mas tem o Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental, e a gente precisa sim chamar a atenção para essas famílias que sofrem tanto. E o seu processo de superação, você acha que isso te ajuda no seu processo de superação? Você falar sobre, você lutar sobre essa causa, isso te ajuda a você acordar de manhã e falar assim, olha, além de tantas coisas que eu já luto, mas hoje eu vou lutar por isso? Eu queria que o Diego tivesse tido uma Sandra na vida dele, para salvar a vida dele, como eu tenho ajudado outras famílias. Outro dia, eu fui numa empresa distribuir brinde. Aí eu encontrei a pessoa e ela veio, ela me abraçou. Ela falou, quero te agradecer. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou, por você ter falado comigo ontem. Eu não sabia quem ela era. Sim. E aí eu falei, caraca. Aí ela falou assim, eu queria tirar minha vida. Aí eu fui olhar nas minhas mensagens e eu fui super confortadora. Às vezes você fala com um estranho e não fala com pai e mãe. Sim. E ela falou assim, obrigada, você me ajudou a não tirar a vida. Então eu acho que assim, a vida do Diego, eu não posso mais salvar. Mas eu posso Pode sim salvar outras. ajudar a salvar outras vidas. Sandra, que história incrível, que história linda. Muito obrigado de novo por estar aqui com a gente compartilhando isso. Acho que é uma história de superação incrível. E agora, para a gente finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, agora, para quem está passando por um momento difícil, para quem está pensando em tirar a sua vida, ou para quem também passou pelo mesmo, né, às vezes não é só a mãe, mas a gente quem está no ciclo ali em volta da pessoa que suicida sofre muito. Então eu queria que você mandasse uma mensagem para a gente poder finalizar para quem está ouvindo a gente agora. Olha, eu vou falar primeiro como suicida que eu fui, né? A vida não acaba aqui. E eu sempre acreditei que a vida não acaba aqui. Mas às vezes você tá tão no fundo do poço, tanta dor, nego dizendo para você que você tá com frescura, que você não vê luz no fim do túnel. Você só quer deitar e descansar. Então é um ato que você faz que não tem mais retorno. E por incrível que pareça, às vezes no dia seguinte
tem uma porta maravilhosa que vai se abrir. Então, vale a pena viver. Todos nós vamos, sim, passar por dificuldades, mas, assim, no fundo do poço existe um arco-íris. Então, depois daquela tempestade, tem a bonança, tem um dia maravilhoso. Reza, pede a Deus. E para as famílias que perderam um ente por suicídio, eu tenho uma coisa a dizer. A oração, o poder da oração de uma mãe é algo que ajuda muito o filho que partiu. Então, eu rezo com muito amor, com muita devoção. Peço todos os dias pelos meus 4 filhos para que Deus cuide do Diego, para que Deus o oriente, para que Deus pegue na mão dele, para que ele seja o pai que eu não tive para o Diego, que ele seja a mãe, que a Virgem Maria, que eu falhei como mãe. Então, é assim, eu vou falar uma coisa para quem quer tirar a vida. Às vezes você acha que a sua vida não importa para ninguém, mas importa sim, você não tem noção da dor que deixa quando uma pessoa vai embora, os porquês que ficam. Você quer mais um tempinho com a pessoa, então, assim, acredite, você é amado, você é querida, você é adorada. Às vezes você está tão triste que você não percebe, mas você vai fazer muita falta. Não parta. É isso que eu tenho para dizer. Que maravilhoso, que incrível. É muito, muito, muito bom poder ouvir isso. Acho que é muito importante para quem está passando um momento difícil e querendo tirar a vida, ouvir palavras como essa, porque realmente você não está sozinho, viu? Sandra, a gente tem um quadro aqui no podcast que a gente finaliza, que é um bate-volta, se chama Superei ou Tá Difícil. Por quê? A vida é feita de superação. Né? A gente não acaba por aqui. A vida, ela sempre vem com uma dificuldade, de repente, pra gente fortalecer e ser pessoas melhores, né? Então, nesse quadro, vou te falar algumas coisas e você vai falar se você já superou ou se tá difícil. Tá. Sincerona, vamos lá. Seguinte, Sandra, dizer não sem culpa. Eu tenho uma grande dificuldade de dizer não, isso eu não superei. Então tá difícil. Tá impossível, então, mas vou superar. Isso aí. Resistir àquela sobremesa irresistível, tá de dieta, aquela sobremesa. Superei, eu tô magrinha. É sério, é maravilhosa. Superou então, passou por uma vitrine com louvor. Olha isso, tenho que me inspirar nisso, então. Vamos lá. Aceitar que não dá pra agradar todo mundo. Tá difícil. Tá difícil. Dói no coração quando né? eu não agrado as pessoas. É, né? Pois é. Também compactuo com você, viu? Perdoar quem te machucou. Tá difícil. Tô sendo sincera. Não, sincera. Aqui é sem filtro. Aqui cara, é totalmente sem filtro. Dói você ajudar e a pessoa te trair, te sacanear, te machucar. Eu ainda tá muito difícil superar essas coisas. Não comprar mais de uma bolsa na loja. Impossível! Gente, sigam ela no Instagram porque, olha, as dicas de look dela são maravilhosas. Então, faz uma pergunta. Eu quero que você faça uma pergunta. Pergunta se eu superei a morte do Diego. Se eu vou superei perguntar, essa dor. Eu vou perguntar se a saudade. É impossível superar a saudade. Eu superei a dor. Tá. A saudade eu não quero superar. Porque eu quero sentir saudade, eu quero ele vivo na minha vida. A gente tem que superar a dor. A saudade, ela tem que existir. E lidar com datas comemorativas, como que é? Superou ou tá difícil? Eu acho que o Diego é tão presente no meu coração que eu superei. Não é assim aquela coisa que você fala, nossa, tem gente que eu vejo e fala, meu Deus, a pessoa tá ali, se desmancha. Não, eu superei. Essa é boa, hein? Ouvir alguém falando que depressão é frescura. Olha, se eu supero isso, não. Eu acho que assim, né? não tem como tá superar. Tá difícil isso. É assim, as pessoas, elas não se colocam no... mas quer ver uma coisa? Mas você tem carro novo. Se você andasse de ônibus, tinha motivo para dar deprimido. A depressão, ela pega o rico, o pobre, o preto, o branco, o homem, a mulher, o novo, o velho, e não é frescura. Só quem tem um ente querido sabe o que é. Exato. A penúltima pergunta, Sandrinha. Não pensar demais no que os outros acham. Eu não supero isso não, porque eu me incomodo com o que os outros acham de mim.
E a última, passar em frente a uma loja de sapato e não entrar. Ai, gente, isso eu não quero superar. Olha, você se mimar, você poder se dar uma bolsa, uma não, umas, Umas, né? um par de sapato, você se dar um brinco, uma biju. Eu não quero superar, isso é maravilhoso. Toda mulher tem que se mimar. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Se dê, porque às vezes a gente dá para os outros e os outros não dão valor. Não quero me superar. Sandra, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigado por poder compartilhar a sua história. Tenho certeza que quem ouviu a gente até aqui se sentiu mais motivado com a sua história de superação. Aqui tem uma lembrancinha da ONG Torne Visível Invisível, que é a minha ONG. Aproveitem e sigam no Instagram, @tornevisível. É só uma lembrancinha pra você poder ficar no coração então esse eu vou abrir dia. depois no meu Instagram, que é pra vocês ficarem curiosos. Exato. Vou fazer hoje uma abertura lá. Arion, quero te parabenizar. Quero te dizer que o que você faz pelos outros não é da terra, é de Deus. É literalmente invisível aos olhos do ser humano, mas visível aos olhos de Deus. Eu tenho muito orgulho de você. Eu conheço a sua história. Eu sei toda a dificuldade que você passou. Eu sei todo o preconceito. Eu sei que você já passou fome, que você passou pedaços difíceis. E você é a superação. Então, assim, eu tenho muito orgulho. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado a oportunidade de desfrutar da sua amizade, do seu carinho, da sua presença e do seu coração. Não importa que os outros não percebam, é invisível, continua, porque as pessoas que recebem esse amor e esse carinho são esquecidas pelo mundo. Não para, não. Nossa, obrigado, ficou até sem palavras por conta disso. Muito obrigado de coração. Você é muito especial. Eu acho que é o que a gente quer, o que eu quero aqui, na verdade, né? Trazer histórias como a sua pra gente poder inspirar outras pessoas. Muito obrigado mesmo. Eu queria finalizar com uma foto linda sua e do Diogo, pra gente poder... Cara, e tava os dois de verde, você acredita? Sombra verde, pedra verde. Eu vou contar uma última coisa pra vocês. O Diego tá com a camiseta da Portuguesa. Sim. Não tira a sua vida. O Diego estava desempregado, ele amava futebol. Na segunda-feira, ele não sabia, ele tinha sido aprovado para trabalhar na Portuguesa. Tá vendo? Você tira a vida e tem uma coisa muito melhor que você não sabe que vai acontecer. E eu não quero nunca esquecê-lo. Eu quero sentir essa saudade, quero sentir essa presença, sentir ele vivo. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, amiga. Obrigado mesmo de todo o meu coração, viu? Obrigado a você que ficou aqui com a gente, que ouviu e compartilhou aqui com a gente esse momento. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, principalmente, né, Sandra? Compartilhar. Exatamente. A gente precisa que pessoas que estejam passando por momentos difíceis escutem histórias como a da Sandra, para se inspirar e poder ver que esse mundo é bom demais, né? É bom. Gente, um grande beijo. Obrigado, amiga.